Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. E dando continuidade a equações polinomiais, vamos falar da multiplicidade de uma raiz. No Por Dentro do Assunto, vamos entender tudo sobre esse tema, né? As suas aplicações, como que funciona direitinho. Lá no Aprofundando o Conhecimento, é aquele momento de fazer uma revisão, né? Vamos relembrar o método do H, tem a questão do delta e Bhaskara, né? As equações do segundo grau que sempre estão presentes. E também módulo. Tudo isso e muito mais só aqui no Sou Mais Matemática. Bom, vai iniciar agora o Por Dentro do Assunto. Para começar, vamos falar sobre a multiplicidade de uma raiz. Olha só, quando você resolver uma equação polinomial, pode ser de grau 3, grau 4... que ele fala assim, que as raízes são de multiplicidade 2, multiplicidade 3, é que elas se repetem. Então, eu tenho uma mesma raiz se repetindo naquele resultado. Então, eu posso ter um polinômio do quarto grau, onde uma das raízes seja, por exemplo, o menos 4, e ele diz que esse menos 4 é de multiplicidade 2. Então, quer dizer que das 4 respostas, o menos 4 vai aparecer 2 vezes. Ou que o menos 4 é de multiplicidade 3. Então, das 4 respostas, 3 são menos 4, ou seja, tem o mesmo valor. Então, só vai acontecer de dizer multiplicidade quando uma das raízes aí, né, elas se repetem na solução. Tá bom? Então, vamos entender alguns conceitos. Primeiro, multiplicidade. Então, é o número de vezes que uma mesma raiz aparece. Então, não é obrigatório um dado polinômio, por exemplo, como esse daqui, ter solução, aqui é do quarto grau, então ter 4 raízes diferentes. Não é obrigatório, pode ter aí raízes que se repetem. Então, se acontecer de houver repetição, se chama multiplicidade. Aí tal raiz tem um quantitativo de vezes que aparece. E aí esse quantitativo está aqui. Olha só, se ela aparecer apenas uma vez, é chamado de raiz simples. Então, as raízes, vamos supor, a raiz desse polinômio é menos 1, 0, 2 e 4. Pronto. Não tem repetição de raiz. Uma raiz aí não se repete mais de uma vez. Então, ela é só chamada de raiz simples. Então, por exemplo, o 2 é raiz simples, o 0 é raiz simples. Agora, se na solução aparecer 2 raízes iguais, pronto. Aí, se ela aparecer 2 vezes, ela é chamada de raiz dupla ou de multiplicidade 2, ou seja, ela está se repetindo 2 vezes. E se naquela solução lá ela aparecer 3 vezes um mesmo determinado número, então ela é chamada de raiz tripla ou de multiplicidade 3. Tá bom? Então pode acontecer de não haver repetição ou de aparecer algum número que se repete. Tá bom? Vamos ao exemplo. Resolver essa equação aqui, ela é do quarto grau, sabendo que menos 1 é raiz dupla. Pronto. Olha só, esse polinômio ele tem 4 respostas, 4 raízes. Só que ele disse que menos 1 já é raiz dupla, ou seja, das 4 eu já sei 2 respostas, né? Que é o menos 1 porque ele aparece 2 vezes. O intuito é você descobrir as outras 2 para formar o quarteto. Então, olha só. Já que eu já sei que o menos 1 faz parte da solução, então eu posso usar a técnica do Briot-Ruffini. Então, eu vou fazer o método do H e vou reduzir esse polinômio do quarto grau para o segundo grau. Ou seja, eu vou fazer o método do H 2 vezes. Faço primeiro com o menos 1, depois faz novamente com o menos 1, porque ele é raiz dupla. E aí eu consigo, fazendo 2 vezes, pular do quarto grau para o segundo grau. Quando eu deixar no segundo grau, aí eu uso delta e Bhaskara e acho as outras 2 raízes faltantes. Então vamos lá. Aplicando o método H na primeira vez, eu tenho aqui, vou usar a possibilidade, né, de x1 ser igual a menos 1 e x2 ser igual a menos 1. Pronto, tenho aí 2 raízes iguais.
Vou usar o menos 1 na primeira rodada. Vou pegar os coeficientes aqui. No caso, do x à quarta é 1. Do x ao cubo é o menos 3. Do x ao quadrado é o menos 3 também. Do x é apenas o 7. Pronto. Agora eu vou atrás do termo independente. O termo independente é o 6. Pronto. Eu vou resolver inicialmente essa parte. Então, abaixo o primeiro termo, né? Sempre da esquerda para a direita. Então, repete ele aqui. Multiplica com a raiz. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1. E vai somar com o próximo, que é o menos 3. Então, isso vai resultar em menos 4. Deixa eu só ajeitar essa seta aqui. Agora, você vai fazer esse resultado vezes, de novo, a raiz. Então, menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. Soma com o próximo, que é o menos 3. Então, isso daqui resulta em 1. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Junta com o próximo, que é o 7. E aí vai dar 6. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Mais 6 é igual a 0. Gente, sempre tem que dar 0, tá bom? Aqui no resto. Porque ele já falou que esse valor aqui, ele é raiz desse polinômio. Se ele é raiz, automaticamente já tem que dar 0 aqui, certo? Pronto, eu achei esse polinômio aqui que é do terceiro grau. Ó. Grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Aí agora eu vou fazer de novo, porque ele se repete duas vezes a raiz, para reduzir do terceiro grau agora para o segundo grau. Então eu vou pegar esses valores aqui e montar de novo o método do H. Você pode fazer na mesma linha que o H ou pode fazer separadamente, não tem problema não. Então, vou fazer de novo aqui o método do H. Já sabemos que a outra raiz é igual, então, de novo, menos 1. Pronto. Aí, eu vou repetir isso daqui. Lembrando que agora o termo independente é o 6, né? Então, vai ficar 1 menos 4, 1 novamente. E agora o termo independente é o 6, porque aqui é 0, né? Pronto. Faz tudo novamente. Então, abaixa o primeiro termo, que é 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 com menos 4 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5 positivo. 5 positivo mais 1 é igual a 6. E 6 vezes menos 1 dá menos 6. Mais 6 é igual a 0. Novamente, gente, tem que dar 0. Porque tanto esse menos 1 é raiz desse polinômio, como esse outro também. Porque os dois são soluções já dessa equação. Agora aqui eu tenho o meu quociente. Vamos ver qual é o quociente? Agora é um polinômio do segundo grau. Então, Q de x é igual. Lembrando que você começa agora da direita para a esquerda. Né? Aqui é o resto, que está ali no cantinho. Então, eu tenho grau 0, grau 1, grau 2. Então, reduzido do quarto grau para o segundo grau. Então, vai ficar x, os coeficientes, né? 1, o x ao quadrado, menos 5x mais 6. Como eu quero achar as duas raízes restantes, então eu vou igualar a 0 e aplicar delta e Bhaskara. Vai ficar x ao quadrado, menos 5x mais 6 é igual a 0. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 5 menos 4 vezes. O coeficiente de x ao quadrado aqui é 1, então vai ficar vezes 1. E o c, que é o termo independente, vale 6. Então, delta é igual. Menos 5 ao quadrado, a base é negativa e o expoente é par, sai positivo, né? Então, vai ficar 25. 4 vezes 6, 24, negativo. Então, delta vai ser equivalente a 1. Agora, vamos achar as raízes por Bhaskara, né? Então, vai ficar x é igual a menos b, lembrando que o b é negativo, então menos por menos mais ou menos a raiz quadrada de 1, ok? Sobre 2. Então, vai ficar x' é igual a 5 positivo. Vou pegar o negativo primeiro. A raiz quadrada de 1 é equivalente a 1 e sobre 2. E o x, duas linhas, vai ser 5. Vou pegar o termo positivo, né, que é mais 1, sobre 2. Então, vai ficar 6 sobre 2, que é 3. E aqui vai ficar 4 sobre 2, que é igual a 2. Pronto.
Achei as duas raízes que estavam faltando e agora eu finalizo com a solução. Então, ó, a solução é uma quadra, né? Eu tenho 4 respostas aí. São elas 2, o 3 e o menos 1 que aparece 2 vezes. Só que você não vai precisar colocar menos 1, não precisa, né, gente? Se ele é multiplicidade 2, basta apenas colocar uma única vez. Não precisa ficar repetindo o mesmo termo na solução, não. Então, é menos 1, 2 e 3. Mas ele é uma quadra, no final das contas, né? Porque é uma equação do 4º grau. Só que no caso do menos 1, ele se repete 2 vezes. Mas não precisa colocar na solução, tá bom? É desse jeito, gente, que faz a resolução com o método da multiplicidade. A única diferença é que ele se repete. Uma determinada raiz vai se repetir de acordo com o que ele está pedindo. Vamos ver mais um exemplo que relaciona-se a esse conceito, tá bom? Então, roda a vinheta. Estamos de volta com o nosso Por Dentro do Assunto. E para continuar, a questão diz assim. Dada a equação x ao cubo mais ax ao quadrado menos 8x mais b igual a 0, calcule os valores de a e b de forma que 2 seja a raiz dupla da equação. Olha só, aqui é um polinômio do 3º grau, então ele tem como solução 3 raízes. Só que ele já disse que o 2 aqui é raiz dupla, ou seja, de multiplicidade 2. Então, já falta achar uma única resposta referente a esse polinômio. Então, para começar, a gente vai fazer o método do H, né? O método do Bioff-Ruffini. Só que lembrando que aqui eu vou ter que achar esse A, que é um coeficiente, e esse B, que é um termo independente. Então, vai ter lá no final formar praticamente um sistema. Vamos começar pelo método do H, como fiz na questão anterior. Eu tenho aí que x1 é igual a 2, né? x1 é igual a 2 e x2 é igual a 2 também, porque é de multiplicidade. Então, fazendo o método do H no início aqui, eu vou ter a seguinte situação. Olha só, o 2 é raiz, vou pegar os coeficientes, que é 1, o A aqui, que é o do x ao quadrado, o menos 8, pronto. O B, ele já é termo independente, então ele fica depois do H aqui, no finalzinho. Pronto. Aí vamos começar. Baixa o primeiro termo, que é 1, multiplica 2 vezes 1, 2, e soma com o próximo. Então, 2 mais A é o próprio 2 mais A. Agora eu vou pegar esse 2 mais A e vou multiplicar por 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais A e vou juntar com o menos 8 ali. Então vai ficar assim, 2 vezes 2, 4, 2 vezes A, 2A, que é a propriedade distributiva, menos 8. Resolvendo essa partezinha, vai ficar 2A, aqui eu vou subtrair, então vai ficar menos 4. Pronto. Agora eu vou pegar essa resposta, multiplicar por 2 e somar com o termo isolado ali. Então vai ficar 2 vezes, abre parênteses, esse termo, né? 2A menos 4, mais B, que é o termo isolado, que é o termo independente. Aplicando a distributiva, vai ficar 2 vezes 2A dá 4A, 2 vezes menos 4 dá menos 8, mais B. Só organizando aqui o A e o B na ordem, então vai ficar assim, ó, 4A mais B menos 8. Pronto. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Como ele é de multiplicidade 2, eu vou aplicar de novo o método do H. Você pode fazer sequencial aqui, ó, no mesma armação, ou pode montar de novo separadamente o H, para não se confundir, né? Então, ó, de novo a mesma raiz, 2, vou repetir ela. Quais são os valores agora aqui para mim? Que eu tenho esse daqui, o 1, e o 2 mais A. Esse outro agora aqui para mim, ele vai ser o termo independente. Lembrando, né, que aqui é o quociente da primeira divisão. Então, esse daqui é grau 0, grau 1, grau 2. Então, esse daqui é o termo independente para mim. Então, vai ficar depois do novo H, né? 2A menos 4. Esse daqui é resto, o resto da primeira divisão. Vamos lá, vou fazer novamente a aplicação. Então, abaixo o primeiro termo,
que é o 1. 2 vezes 1, 2. E vou multiplicar com o 2. Cadê aqui? 2 vezes 1, 2. E eu vou somar, desculpa. Vai somar com esse daqui, que vai ficar 2 mais A. Então, 2 mais 2 dá 4, então vai ficar A mais 4. Agora, eu vou multiplicar esse por esse, então vai ficar 2 vezes A mais 4. E eu vou somar com o próximo, né? Que é o último termo ali, que é o 2A menos 4. Pronto. Aí agora eu vou organizar essa expressãozinha, vou aplicar a distributiva. Então, 2 vezes A, 2A, 2 vezes 4, 8, mais 2A menos 4. Vamos juntar os termos semelhantes, né? 2A com 2A vai dar 4A. 8 menos 4 é igual a 4. Pronto. Esse daqui é o resto da segunda divisão. E esse daqui é o novo quociente, né? Grau 0, grau 1. Ou seja, ele é um polinômio do terceiro grau. Quando eu apliquei o primeiro método, eu reduzi para um polinômio do segundo, ó, segundo grau. E depois, quando eu aplico novamente, eu vou reduzir para o do primeiro. Toda vez que você vai fazendo a divisão, você vai reduzindo um grau aquele polinômio. Só que o intuito aqui é a gente descobrir quais são os valores de A e B. Então, o que você vai fazer? Como o 2 ele é raiz desse polinômio, toda vez que você faz a divisão por método de Birolti-Ruffini, lembra que o resto tem que dar quanto? 0, né? Que a gente fez até naquela outra questão. Então, toda vez que você faz o método do H, aqui, nesse canto aqui do H, sempre vai dar 0, porque ele já é resultado daqui, ele já é raiz daquele polinômio. Então, o que ele já vai fazer? Ele vai pegar esses dois restos aqui, que a gente fez duas vezes, né? E vai igualar cada um a 0. E aí eu consigo fazer a determinação tanto do coeficiente A quanto do coeficiente B. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse primeiro aqui, né? Que já só tem A, e esse aqui tem A e B. Então, vou fazer logo com esse. 4A mais 4, e eu vou igualar a 0, porque ele é resto. Deixa eu colocar essa observação aqui, para não esquecer. Ó, o resto da divisão é igual a 0. E aqui também, o resto da divisão é igual a 0. Então, não se esqueçam desse detalhe. Toda vez que falar que um número é raiz, então o resto sempre tem que dar 0. Aqui eu vou isolar. Então, vai ficar 4A é igual a menos 4. A é igual a menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1. Pronto, já achei o valor de A. Agora eu vou achar o valor de B, né? Que é esse outro aqui. Então, eu vou fazer 4A mais B menos 8. E aí, de novo, eu vou igualar a 0. Igual a 0. Aí, nesse caso, eu vou substituir o valor de A por menos 1. Então, vai ficar 4 vezes menos 1 mais B. E aí eu vou isolar, né? Já o 8 passar para o segundo membro, já fica positivo. Então, vai ficar menos 4 mais B é igual a 8. B é igual a 8. Esse menos 4 muda de membro, então ele fica positivo. 4 mais 8, 12. Então, vai ficar B é igual a 12. Então, tá aí tanto o valor de A quanto o valor de B. Viu que o processo é o mesmo do exemplo 1 que eu fiz no início da aula, né? Utiliza sempre o método H. Só que naquela outra questão, não tinha coeficiente desconhecido. Era somente você fazer o método H para você reduzir o polinômio e achar as raízes. Aqui não. Aqui eu estou utilizando de novo o método H, mas eu já sei que o resto é equivalente a 0, pois esse daqui já é a raiz do polinômio. Fazendo isso, o objetivo, no caso, era achar somente os coeficientes A e B, ok? Agora vamos para o aprofundando o conhecimento. Nessa questão, lá vem ele de novo, da equação do segundo grau, toda vez, né? Todo assunto tem equação do segundo grau. Então lá não tem como errar mais esse assunto. No aprofundando a gente vai trabalhar novamente com o método do H e também vai dar uma equaçãozinha do segundo grau. Então, roda a vinheta. Estamos de volta e essa questão de hoje, de vestibular, que era da FGV,
ela traz alguns detalhes. Primeiro que a gente vai utilizar aí o método H. Tá vendo com força também nessa parte final aí de equações. Também tem um detalhe sobre as equações do segundo grau, né? Que vão trabalhar novamente com delta e Bhaskara, com praticamente todas as questões tem. E outro detalhezinho é um comando, uma palavrinha aí especial que ele cita, que você também tem que lembrar o que é. Então a gente vai entender tudo isso agora. Vamos lá. O polinômio do quarto grau que ele dá tem o número 1 como raiz dupla. O valor absoluto da diferença entre as outras raízes é igual. Primeiro você tem que fazer bem a interpretação da questão, senão você não vai entender. Se você não entender o que ela está querendo, né, você não sai do lugar. Então vamos lá, vamos entender as partes da questão. Eu tenho um polinômio do quarto grau, então pense logo, se é do quarto grau, automaticamente eu tenho 4 raízes. Ele falou depois que o número 1 é uma raiz dupla, ou seja, eu tenho x1 igual a 1 e x2 igual a 1 também. Então, isso é de multiplicidade 2. Vamos lá, vamos botando os detalhes da questão. A palavra-chave que eu citei agora foi essa, ó, o valor absoluto. Se você não souber o que é isso daqui, você não consegue resolver a questão. Então, olha só. Quando ele falar valor absoluto da diferença, todo mundo sabe que a diferença eu vou subtrair. Tranquilo. Vou subtrair o quê? As outras raízes. Então, eu vou fazer uma diferença entre raízes aí. Eu tenho que achar, no caso, quem é o x3 e quem é o x4. Depois disso, eu vou fazer a diferença entre essas duas raízes. Mas não é só isso, não. E o que é esse valor absoluto que ele está falando na questão? Valor absoluto é módulo, gente. Ó, bota o BS aí. Valor absoluto é referente a módulo. Então, a gente vai relembrar módulo. Módulo é aquela ideia das barrinhas, né? O módulo de um número é sempre um valor positivo, é a distância da origem até aquele número. Então, esse é o comando principal. Se você não souber o que isso daqui é igual a isso, você não faz a questão. Você pode até saber desse detalhe, mas esse outro faz toda a diferença, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já sei que tem 4 raízes. 2 já são conhecidas. Eu vou ter que descobrir as outras 2. Então, só posso fazer por um método. O método do H. Por isso, a gente vai começar por Briot-Ruffini. Porque ele é um polinômio do quarto grau, ele deu as raízes, então eu posso reduzir do quarto grau, fazendo 2 vezes o método H, até ficar do segundo grau. Aí, quando ficar do segundo grau, aí sim você faz delta e Bhaskara, que foi o que eu também falei, para depois você calcular o módulo. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos começar pelo método do H. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já sei que a primeira raiz que eu vou utilizar é 1. Quais são os coeficientes? 1, o outro, menos 5, depois 3, 5 novamente, e agora o termo independente é o menos 4. Pronto, então fica aqui, menos 4. Vou baixar o primeiro termo, que é o 1, multiplica pela raiz, que vai dar 1, e soma com o próximo, que é menos 5, que vai dar menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Somando com 3 vai dar sinais opostos, né? Você vai subtrair, vai dar menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 também, mais 5, que vai subtrair, que vai dar igual a 4. Pronto. Agora vamos achar a parte final aqui. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4 igual a 0. Ó, só para destacar aqui, lá no exemplo 2, quando foi para descobrir aquele valor de A e B, lembra que aqui deu função de letras, né? Mas, como ele era raiz, a gente já sabe que toda vez que for raiz, isso aqui sempre vai dar 0. Tá vendo? Então, só comprovando aquele detalhe do Rx igual a 0 que eu mostrei. Por quê? Toda vez que for divisão exata, vai dar resto nulo. Agora, gente, vocês vão fazer de novo o método do H. Ou você faz na mesma sequência ou faz separadamente, tá bom? Eu vou fazer na mesma sequência, só para vocês entenderem os dois métodos. Pronto. Aí abaixa aqui, ó. Continuando. Lembrando que agora essa barrinha aqui não desce. Ela vai vir para cá. Né? Que agora aqui que vai ser o resto. Você sempre vai reduzindo da direita para a esquerda.
Pronto. A nova raiz, eu vou fazer com outra cor aqui. A nova raiz que eu tenho é o 1, que é essa daqui, que é o x2. Então, coloca aqui no H. Você vai baixar o primeiro termo, novamente, que é o 1. 1 vezes 1, 1. E aí agora eu vou juntar com esse menos 4, que vai dar menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Eu vou juntar... Nossa, que número feio ficou aqui. Pelo amor de Deus. Aqui dá menos 1. Só para ajustar aqui. Pronto, agora ficou bonitinho. Aí aqui eu tenho menos 3 com menos 1, que vai dar menos 4. Pronto. Nossa. Aí agora eu tenho o seguinte. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Pronto. Abaixa esse daqui, né? Somando com 4, vai dar 0. Também tem que dar 0. Sempre, gente, nessas duas partes tem que dar 0, porque ele está falando lá no início que é raiz. Sempre. Agora, se ele não falar que é raiz, aí poderia dar um resto diferente de 0. Pronto, eu tenho um polinômio do 4º grau. Aqui é um polinômio do 3º grau, ó, porque é grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Né? Aí você aplicou de novo, aí reduziu do grau 3 para grau 2. Ó, grau 0, grau 1, grau 2. Então, quociente resultante é... Aqui vai ser do 2º grau, então vai ficar 1x ao quadrado, né, que é próprio x ao quadrado, menos 3x, e o termo independente é o menos 4. Pronto, então consegui reduzir do 4º grau para o 2º grau. Depois que você reduzir, você vai agora para delta e bhaskara, porque você vai achar as outras duas raízes. Então vamos lá, delta, você vai igualar a 0, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Então delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Então delta é igual a menos 3 ao quadrado dá 9. 9 positivo, menos por menos mais, 4 vezes 4, 16. Então delta é igual a 25. Pronto. Delta é maior que 0, né? Ele vai ter duas raízes distintas. Então, vamos achar aí. X é igual, na fórmula é menos b, menos por menos mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2. x3, né? Vou colocar x3, porque já está aqui, ó. x3 é igual. Aí eu tenho aqui, eu vou pegar um negativo e depois eu pego o outro positivo. Então, eu tenho 3 menos a raiz quadrada de 25, 5 sobre 2. E o x4 vai ser 3 mais 5 sobre 2. Pronto, resolvendo isso daqui. Aqui eu vou subtrair, porque são sinais diferentes, né? Então, vai dar menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Nesse outro, eu vou somar, que vai dar 8. 8 sobre 2, que é igual a 4. Pronto. Então, como é uma equação do 4º grau, aqui está as respostas. Ó, 4, menos 1, 1 e 1. Então, ele tem 4 respostas ao todo, né? Na solução, vai ficar só 3, porque não precisa repetir o 1 duas vezes. Mas não é o intuito, não era só a solução, não. Agora, vamos para o comando mesmo. Ele quer o valor absoluto da diferença entre as outras raízes. Valor absoluto é o módulo. Então, eu vou fazer o módulo da diferença entre as raízes. Então, eu vou pegar menos 1 e subtrair de 4. Ó, esse menos aqui é referente aqui, a diferença. Em módulo, vocês podem notar que quem vem primeiro não vai alterar não, viu, gente? Você pode fazer assim também, ó. Ou pode pegar logo o 4 menos a outra raiz. Quem é a outra raiz? Menos 1. Tem que colocar em parênteses. Fecha módulo. A ordem não vai interferir, não. Veja só. Nesse daqui, vai dar menos 5. O módulo de menos 5 é igual a 5. Nesse daqui, vai dar o módulo, tem 4. Aí faz jogo de sinal primeiro, menos por menos mais, 1. 4 mais 1 vai dar o módulo de 5, que também é igual a 5. Então, tanto faz a ordem que você colocar, como ele está em módulo, não vai alterar o resultado. Então, veja, a resposta final é 5. Então, é a letra A. Fique atento a esse detalhe do
do módulo, né? Ele faz toda a diferença aí. Se você não entendeu o conceito, tudo, prestar atenção também na palavrinha diferença, para não fazer só achar as raízes e pensar que já é a resposta. Cuidado que tem até o 4 aqui, ó, como resposta na letra B. E, caso menos 1, você poderia também pensar que era o módulo, né, e dizer que é 1, então cuidado. Fica atento aí com as pegadinhas das questões de vestibulares. Por hoje é só. Para mais conteúdos, entra lá no canal do YouTube e digita Gilmar Primo e fica por dentro da matemática. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!